Cha Sung-min era um trabalhador pobre, cansado, acabado, humilhado, solteiro, sem alma. Quero dizer, era um trabalhador comum, que vivia no seu pequeno apartamento, tranquilamente. E no seu tempo livre fazia uma novela chamada O Mestre Espadachim Seid. De alguma forma, que não sabemos como, ele foi transportado para dentro da sua própria novel. E pior, como um personagem figurante, que morre jovem. Então agora ele vai ter que suar e se virar para conseguir ficar mais forte e evitar a sua própria morte. No seu primeiro dia, o nosso prota acorda desesperado, pensando que tinha perdido a hora do trabalho. Mas acabou notando a presença de uma empregada, uma mulher que ele nunca viu antes. Essa mulher, ao ver a reação do prota, simplesmente quebra e começa a implorar por perdão, para que ele não a machuque, sentindo tanto medo ao ponto de desmaiar. No seu segundo dia, ele finalmente nota a janela de sistemas e descobre que seu nome, ou o nome do corpo em que ele reencarnou, é chamado de Larsen Mayton, que eu vou chamar de Lars para ficar mais fácil de pronunciar, etc. E também lembra aquele cara lá do Steven Universo, sabe? Mais tarde, ele conhece outro garoto chamado Hampton, que traz um diário até ele. O prota fica um pouco confuso com isso, mas ele começa a lembrar das memórias desse corpo. Ele é um descendente de família nobre, e sempre tem uma pessoa que é encarregada de escrever nesse diário todas as ações dos descendentes dessa família nobre até os seus 14 anos, para que sejam completamente monitorados. O prota chega ali de fininho, dá uma olhadinha pra ver o que ele tá escrevendo. E sem querer acabando assustando ele, fazendo com que ele derrube tinta em tudo. Ele fica com medo e dizendo que vai limpar tudo, e o mais estranho é que o prota só de olhar pro garoto sente que deve chutá-lo, como se fosse uma reação do corpo. Ele se segura por pouco e vai embora. Mas já dá pra perceber que é algo aparentemente comum, né? Essa reação das pessoas de medo em relação a ele. Com o passar do segundo dia, as memórias desse corpo foram voltando lentamente. E com isso, o prota já começa a suar frio por lembrar de todas as atrocidades que já fez. E lá vem a lista. E já começa cedo. Aos 4 anos de idade, o Larsen adorava espancar os plebeus com um bastão de brinquedo. O Hampton, que era um plebeu, já sofria na mão dele desde essa época. Com 5 anos, depois de descobrir que era filho do Lord Decatra, com uma empregada chamada Soso, porra é essa? Ele começou a tratar a própria mãe igual lixo, ou seja, o cara era um... deixa quieto. Ele já fez tanta merda que não dá nem pra listar todas. Já bateu em empregadas, abusava da autoridade pra bater e fazer o que quisesse com todo mundo. Todo esse caos só até os 7 anos de idade. Ele simplesmente era talentoso em ser um completo verme. E com 8 anos, um incidente importante aconteceu. Ele bateu em alguém que não devia. Espancou a filha de 6 anos de um mestre, e por causa disso, o pai dele, o Lord Decatra, teve que se curvar e pedir desculpas ao Lord Grandel. E finalmente, depois de fazer tanta merda, quando tinha 9 anos, ele foi exilado para um lugar remoto. Isso alguns dias atrás, alguns dias antes do protagonista reencarnar nesse corpo, no corpo dele. E por algum motivo do além, ele também é viciado em chocolate. O Cha Sung-min, né, o protagonista, na sua forma da vida real, o coreano, ele o criou como um personagem descrito como lixo, mas foi criado para ser raso. Ele não tinha criado essas memórias complexas, ou seja, o próprio mundo criou isso. Enfim, depois dessa lista aí, chegamos no terceiro dia. Prota começa a pensar que não pode mais ficar preso em pensamentos e precisa aceitar que foi encarnado em outro mundo. Ele começa a lembrar sobre como tinha feito o personagem Larsen, um completo figurante da novel dele. Ele não tinha nem sequer descrito qual aparência ou quais habilidades o Larsen tinha. Isso porque ele era só um figurante que mal aparecia. A única coisa que ele descreveu foi que ele tem talento pra magia. O Prota até tinha feito descrições mais detalhadas por garantia, mas acabou nem usando. Mas então, eu fiquei pensando, será que o mundo pegou essas descrições que ele não usou ou criou tudo do zero? Não sei. O personagem era tão esquecível que os leitores nem sabiam quem era. E no fim, Larsen foi executado aos 17 anos. O Prota gelou só de lembrar disso aí. Inclusive, que azar, né? O Prota reencarnou logo no personagem que vai morrer em pouco tempo, tá ligado? E por isso, o objetivo principal dele agora é se manter vivo. O Larsen tem 9 anos agora. Ele tem 8 anos para mudar o próprio destino. Mas o problema vem depois. Mesmo que ele consiga mudar o futuro, ele ainda vai ter que enfrentar o personagem principal da novel. O verdadeiro apelão dessa história toda. O tal Cashin Seid. Bom, e isso vai acontecer porque o clã Mayton vai virar um inimigo do Cashin no futuro. O patriarca dos Mayton, o Lord Decatra, acabou acidentalmente, que eu não sei quão acidental é isso aí, matando o primogênito do clã Seid há muito tempo. Atualmente nesse mundo ainda é um segredo, mas vai ser revelado com o tempo. No fim das contas, isso vai gerar uma guerra entre os dois clãs, que vai ser conhecida como a Guerra da Magia e da Espada. Obviamente, se o Cashin é o protagonista, o clã Seid sai vitorioso no final, e o clã Mayton é quase extinto. Agora deu caralho mesmo, viu?
E o Prota, obviamente, fica com um boto na mão. Pô, ele fez um personagem super roubado ao ponto de que nem um continente inteiro ia aguentar a pressão e ele vai ter que ganhar disso pra continuar vivo. Aí é complicado mesmo, né? Mas ele começa a pensar por outro lado. Pra falar a verdade, isso tá muito melhor do que a vida anterior dele. Tirando que ele é um filho bastardo e que vai morrer se não fizer nada, só o banheiro desse lugar é maior do que o apartamento inteiro onde ele morava antes. Talvez não seja tão ruim assim viver uma vida luxuosa no meio de um clã rico. E ele começa a pensar que ele é o criador do mundo. Ele é o criador dessa novel. Então ele sabe os hacks que ele deu pro Caixinha e ele pode ir atrás dele mesmo. Bom, e enquanto ele pensava sobre tudo isso, ele é interrompido pelo sistema. As definições de vírus foram atualizadas. O Lars se assusta ao ver que ganhou um hack novo e se pergunta da onde que veio isso, já que ele não é o protagonista da novel. Mas ele resolve só não reclamar, né? Claro. Um tempinho depois, o Prota, que tava ali moscando, percebe que algo que parece um anel azul começou a se formar ali. Mas ele diz que não tá vendo isso com os olhos. Que diabo ele quer dizer com isso? Na verdade, é como se aquilo fosse a habilidade que ele acabou de ganhar. O tal olho divino tá escaneando o corpo dele e verificando a magia dele. Esse tal anel que ele tá vendo é o primeiro círculo, um anel de mana que se forma em volta do coração, sendo crucial para usar magia. E que precisa de muito treino e estudo, com muito investimento para se desenvolver um. E o Prota duvida que o bundão do Larsen tenha tido paciência e esforço de estudar para aprender algo tão complicado. Ou seja, provavelmente é aquele talento de magia que ele tinha falado, que provavelmente é mais roubado do que a gente imagina, né? Nessa hora, alguém bate na porta, interrompendo os pensamentos do Lars. Era a Heira. Tá feliz ou não tá? Tô. Uma empregada que, ao entrar, se ajoelha, isso porque, adivinha, o Larsen judiava dessa aí também. O Prota, assim como eu, fica pensando o quanto o Larsen era um vacilão. E do nada ele percebe algo que o deixa apavorado. Ele consegue ver os status da Heira, assim como os dele. Mas quando ele presta melhor atenção, ela tem um atributo principal de assassinato. A empregada que ele judiava antes é uma assassina. Mesmo estando suando frio, ele começa a pensar de onde veio essa praga. Conectando os pontos, com certeza ela foi alguém colocada perto dele de propósito. Agora, por quem e quais os motivos? Isso não saberemos. Sigo. O Prota tenta ficar calmo para não deixar nenhuma desconfiança. Ele fica fazendo aquele sorrisinho falso, que eu não acho que vai funcionar, além de que ela parece ser uma excelente atriz. Esse tempo todo ela tava fingindo chorar, parecia assustada, etc. Ele manda ela levantar e pra dar aquela disfarçada e tirar ela da sala, ele ordena que ela pegue chocolate pra ele. Mas não teve jeito, logo depois de sair, ela começa a pensar que tem alguma coisa estranha com ele. Ela não sabe exatamente o que é, mas tem alguma parada estranha com ele. E logo pensa em reportar isso pros superiores. Mas aí também o Larsen deu mole, cara. Nossa, o cara deu muito na cara, velho. Mais uma vez o Prota se pega pensando sobre toda a situação. O Lars foi exilado para esse lugar onde ele tá agora, até porque ninguém queria mais essa praga perto, e isso faz com que o Lars não seja um candidato à sucessão, o que na verdade é bom para ele, já que o clã dele é um antagonista da obra. Então se ele se manter fora dessas guerras aí, ele pode ter uma expectativa de vida um pouco maior. Porém, uma hora ou outra ele vai ter que se juntar a essa batalha. Ele tem 9 anos nesse momento, e vai ter 10 quando entrar na porradaria da família. O olho divino dele desativa por falta de mana, e a Heira volta nesse momento dizendo que não conseguiu os chocolates que ele pediu. E o Lars, que é um péssimo ator, misericórdia, o cara nem tenta disfarçar. Só fala que tudo bem. Ainda fica pensando que vai continuar fazendo o papel de desgraçado com moderação. Escola de atores Sylvester Stallone. Obviamente com essa burrice do Prota de fala só, tudo bem, fez a Heira só duvidar ainda mais dele. E ainda resolve não reportar por enquanto, pra ficar de olho nele e ver o que tá acontecendo. Uma semana depois, o Lars tá mandando Hampton preparar tudo para irem ao anexo de treinamento, porque o homem vai treinar. Durante essa uma semana que se passou, adivinha o que ele fez? Pois é, pensou de novo. E concluiu que, primeiro, para sobreviver, eu preciso me juntar às batalhas da associação como um ser humano decente. Segundo, se eu quiser ser alguém decente de verdade nesse mundo, eu tenho que treinar pra cara. Terceiro, para ser alguém foda de verdade, eu tenho que deixar like no vídeo e se inscrever no canal. E por último, preciso sobreviver a qualquer custo e me tornar independente. E para realizar isso tudo, primeiro eu tenho que saber o que eu consigo fazer. Então chegou o dia de testar os hacks que o Baidu me deu. Enquanto isso, o Hampton pensa sobre como o jovem mestre mudou e isso deixa ele muito empolgado. Mas o Hampton é meio doidinho da cabeça, ele acredita que apanhar pro Larsen não era algo para sentir raiva e sim pedir desculpa. What the fuck?
E a gente vê que o Hampton tem atributo de veneno. Primeiro um assassino, agora um usuário de veneno. Pô, mas quando será que o Hampton aprendeu a usar esses venenos? Ah, e logo depois explicaram o motivo dele ser meio doidinho das ideias. Cada candidato à sucessão da família recebe um ajudante bem treinado. Eles são treinados e recebem lavagem cerebral desde a infância para servirem os candidatos. O ajudante, ou como é chamado aqui, sombra do Lars, é o Hampton. Eu e o Prota ficamos impressionados que mesmo um idiota como ele tem uma sombra. Finalmente eles chegaram no tal anexo de treinamento e, mano... Meu Deus, cara. O lugar é um prédio moderno num mundo de fantasia, mano. Até o Prota admite que foi preguiçoso com a descrição dos lugares. Pelo menos é conveniente, já que o Prota já é acostumado com esse tipo de coisa. Até porque ele era do mundo moderno, né? E em cada anexo desses tem pelo menos um administrador gerenciando o lugar. O desse anexo especificamente já se apresentou e cumprimentou o Lars. Mas o cara é tudo falso lá. Ele fala que é uma honra conhecer o Prota, só que quando abaixa a cabeça ele tá puto pra caralho. Pra ele até tem razão. Tinha apanhado pro Lars no ano anterior e o cara nem lembra quem ele é. Óbvio que é porque não é mais o Larsen nesse corpo, mas é compreensível, amigo. Tenha um bom dia. Eles entram no lugar e o Lars percebe que não consegue ler o administrador com os olhos divinos. Provavelmente porque ele é mais forte que o Larsen. Mas aí isso não faz sentido. Pô, se for realmente isso, por que ele conseguiu ler a Reira? Ele provavelmente é mais fraco que ela. Enfim, ele pede por algumas recomendações de monstro para começar a treinar. O instrutor se assusta, né? Pensou que o moleque ali ia ficar só vagabundando por aí. Porém, claro que o cara tem que ter mais intenções, né? Tinha que ter cara de figurante. Esse óculos vermelho não me engana, pô. O cara tá contando os dias, horas, minutos, só pra se vingar da humilhação que ele sofreu da última vez. Então ele pensa em algo e recomenda um monstro cogumelo pro Prota enfrentar. Como o Prota concordou, ele vai todo animadinho a arrumar o campo de batalha. Nossa, agora ele tá parecendo comigo, andando em casa. Enquanto figuras lá vai arrumar o lugar, o Lars se concentra na sua magia e se prepara pra meter-lhe a porrada no Toad. Floresta Cogumelo. O Lars já logo avista o seguidor do Matue que ele vai ter que enfrentar. E o Figuras dá algumas instruções de como o bicho funciona. O ponto fraco dos Kogu é o corpo. Por ele ser um cogumelo, então se tacar fogo vira um champignon, etc. Mas óbvio que o Prota não precisa de nada disso. Baidu já atualizou as definições de hack nele. Ele serra a mão, prepara a magia e encara o monstro. Então o Figuras começa com um discurso nada a ver aqui, tá ligado? Ele começa: eu era um mago famoso antes de me juntar aos Mayton. Apesar da minha aparência, as pessoas me chamavam de gênio em casa. Mas mesmo assim, você me humilhou por não ter curvado 90 graus. Hoje será minha vingança. Vingança. Eu vazei o novo álbum do Matue. Agora os Kogu tão monstrão. Meu Deus do céu, cara, as palhaçadas que eu faço. O cogumelo então avança que nem um vulto pra cima do Lars, que não arrega e vai pra cima também, com a mão cheia, e desfere um soco com tudo, explodindo o cogumelo. Até o Figuras que tava falando até agora calou a boca. E o pior é que o Prota ainda é debochado, fala que nem soa. Então o Baidu diz: o seu hack de combatente foi atualizado. O seu hack de combatente mágico atual é iniciante. O sistema Baidu também fala um monte de outras coisas ali. A magia de combate iniciante foi marcada. Uma pequena parte da probabilidade de falha está sendo completa. Umas paradas doideiras ali. O que tudo isso significa? Não sei, mas um dia saberemos. Sigo. O Prota então sentiu o seu sangue fervendo. Óbvio, o corpo era sedentário e se mexia quase um ataque cardíaco. O Baidu fala que uma magia chamada utilização de peso foi marcada no círculo de mana. E logo começa a emanar uma aura do Lars. E o Figuras dá uma explicada pra gente, e fala que isso que o Lars usou, no caso esse soco que explodiu o cogumelo, é uma técnica de combate mágico. Magia com combate físico, ou seja, corpo a corpo. Só que aquele cogumelo é resistente a corpo, ou seja, já vimos que o menino é diferenciado. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. O Figuras não consegue acreditar o que aconteceu com esse moleque para estar diferenciado desse jeito. No entanto, já que tá roubado desse jeito, ele fala pro Prota que quer aumentar a dificuldade, mudar de um cogumelo comum para um cogumelo vermelho, ou seja, sim, é o Toad. O Toad é um monstro parecido com um cogumelo comum, mas ele é muito mais rápido e mais forte. E não só isso, se você não matar ele rápido o suficiente, ele ainda pode se multiplicar. O Figuras pensa que deve deixar o ódio pelo Prota de lado e se concentrar em colher informações pro relatório. Não demora muito e ele invoca o cogumelo vermelho. O Lars fica pensando sobre qual a diferença entre esse e o monstro comum na prática, mas o pensamento dele é interrompido na hora. O Toad passou por ele que nem bala perdida no Rio de Janeiro. O Prota se esquivou por um fio, por puro reflexo. Assim o cogumelo passa direto e colide com o chão, gerando uma explosão. E ele logo volta com tudo de novo pra cima do Lars pra furar ele. O Prota não deixa e bloqueia usando o braço direito e toma a distância do cogumelo. Ele começa a pensar que o cogumelo pode ser forte e rápido.
rápido, mas ainda não é nem um pouco ameaçador. O Toad pula pra cima dele de novo, e em um instante ele já tá colado no Prota. O Prota usa algum tipo de magia pra refletir o ataque do Toad, jogando ele pra longe. Ele aproveita essa abertura e vai pra cima do Toad. Segura ele e usa a habilidade de utilização de peso. Só que ele fica sem mana, então ele pensa rápido, reúne tudo que sobrou no punho direito e dá um soco pra finalizar o monstro, finalmente derrotando o monstro cogumelo. Naquele momento que ele usou a habilidade de utilização de peso, ele sentiu como se todo o tempo ao redor dele tivesse mais lento, e diz que só derrotou o cogumelo graças a esse poder. Pô, mas esses cogumelos aí tão meio bucha, né? O Baidu diz que a mana do corpo dele zerou. Agora não parece nada, mas será que tem alguma penalidade pra isso? Enquanto isso, Hampton e o Figuras que estavam observando tudo simplesmente não conseguiam acreditar que o Lars estava tão forte assim, e ninguém sabia disso ainda. O Figuras então pergunta pro Hampton se o Lars já fez 10 anos de idade, o que o Hampton diz que não, na verdade ainda falta 1 ano pra isso. O Figuras fica tão incrédulo que fica com essa cara aí. Muito feio! O Hampton pensa sobre como o seu mestre é incrível, já que ele tem um círculo de mana, algo que não dá pra conseguir sem esforço e treino. Então significa que o mestre tá treinando em segredo. Então, orgulhoso de seu mestre, ele corre e abraça o Lars. O Prota, enquanto empurra o Hampton pra longe, pensa que tá fazendo merda. E se ficar se destacando demais vai dar problema. Então ele resolve atuar um pouco, então ele se joga no chão, fingindo que desmaiou. Escola de Atores Silvestre Stallone. Também com pós-graduação em musculação. O Hampton vai correndo chamar o mago curandeiro no segundo andar do prédio. Quando ele chega lá, o cara tava dormindo. Hampton já grita pra acordar o trabalhador pai de família. Tá me tirando? Ele explica pro cara o que tá acontecendo e o chama pra ir ajudar o 7º jovem mestre. Agora, já na frente do Prota, o pai de família pensa que não tem muito que ele possa fazer. E se for como o Hampton falou e o Lars tivesse machucado por causa do combate mágico, a sua fraca magia de cura não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então ele pensa em só fingir que tá fazendo uma coisa só pra passar despercebido e depois mandar um curandeiro de rank mais alto. Ele faz um pirlim plim plim ali em cima do Prota, ele vê que não tá fazendo muita coisa, então ele tenta fazer o mais rápido possível pra assumir com esse moleque dali. No entanto, do nada, o Prota abre os olhos e levanta. Óbvio que tava só fingindo. Mas o pai de família não consegue entender como que o pirlim plim plim dele funcionou. Daí o Prota, que é um ótimo ator, levanta e fala: Ado. Quem não deixa like no vídeo é Digo, obrigado. Acabou.